Voltamos com o Sport Center para falar muito do clássico paulista no Sansão. Ferreirinha, sim, senhoras e senhores, Ferreirinha apareceu novamente para marcar mais um gol. Já são 5 nos últimos jogos. E a gente vê aí os lances da partida, a molecada sendo importante para Luiz Ubeldia conseguir os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Mari, tudo bem? Mari Pereira com a gente, também Rodrigo Bueno e o capitão Fábio Luciano. Começa contigo, Mari. Que tal o São Paulo e o Santos neste jogo no Morumbi? Tudo bem, amigos? Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que falar de São Paulo e Santos nessa partida é um tempo para cada, né? A gente vai avaliar o primeiro tempo do São Paulo, que foi, de fato, assim, uma intensidade absurda, desde da marcação em meio de campo até a aceleração para o ataque. Os jogadores da base do São Paulo... Olha o Ferreirão, exatamente. Que foram protagonistas, inclusive, na Copinha, no título de Copinha. O Alves deu assistência na final contra o Corinthians, deu assistência hoje também, no segundo gol do São Paulo. Foi um primeiro tempo de muita intensidade mesmo. Assim, o São Paulo bem na marcação, o Santos não conseguia sair praticamente do seu campo defensivo. Mas aí veio um pênalti que o Tiquinho cobra muito bem, que daí coloca o Santos no jogo e faz o São Paulo reviver o que aconteceu nas últimas 3 partidas, né? Tava na frente e levou empate. Na frente e leva empate. Na frente e leva empate. Isso aconteceu nos últimos 3 jogos do São Paulo. É uma equipe jovem, o Zubeldia ainda passando pelas lesões de jogadores importantes, peças fundamentais. E o Santos cresceu, mas tem as suas limitações o Santos também, né? Então, peca na hora da finalização. A gente tá vendo aí o gol do Tiquinho já na reta final do primeiro tempo. E aí peca na finalização, no último passe, tenta decidir a todo custo, ainda com o Sampaio como interino do clube. Então, talvez esse Santos será provavelmente muito mexido, né, para a sequência, dependendo do treinador chegar com o Rollheiser no lugar do Neymar, fazendo, entre aspas, função do Neymar, Guilherme Barreal pelos lados. Eu, particularmente, não gosto do Barreal pela direita. Eu acho que o lugar que ele pode ajudar mais... E até o Caixinha, né, quando o Barreal chega, ele fala, até de lateral esquerdo ele pode jogar. E ele deslocado já 2 jogos seguidos pelo lado direito. Mas o Santos pressionou muito no segundo tempo. O São Paulo baixou, o Zubeldia mexeu e chamou mais ainda o Santos pro jogo. Mas terminou 2-1, pelo menos tirando o que vinha acontecendo nos últimos 3 jogos, o São Paulo cedeu empate. Teve aquele lance ali no Alves, muito torcedor São Paulino pedindo pênalti ali. Rodrigo Bueno, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Mari, Capita, fãs de esporte. De fato, alguns lances de arbitragem, né? Mas acho que o mais importante desse jogo era o futuro do Zubeldia. Né? A grande discussão em torno desse sanção. Porque se o Santos perdesse como perdeu, não ia cair técnico, porque o técnico já caiu, sim, né? Não teria nenhuma idade. César Sampaio, historicamente, presta bons serviços. Esse é o gol do jogo. É a defesa do Rafael, que tem salvado o São Paulo nesse campeonato. Salvou contra o Botafogo, salvou contra o Atlético Mineiro, e dessa vez ele garantiu os 3 pontos que, enfim, chegaram. Um bom goleiro, né? Vamos combinar, um bom goleiro, Rafael. Agora, vamos falar do Ferreirinha, aí você já retoma, Bubu. Olha os números do Ferreirinha nos últimos 4 jogos. Seria a maldição do nosso amigo Neto, que falou que ele não ia marcar de jeito nenhum 10 gols no ano. De lá pra cá ele já fez 5 gols. Ó, queria ter de jogador agora pedindo, Neto, joga uma zica em mim. Tira a benção. A benção primeiro em reversa. Tudo ali no time do São Paulo. Uma assistência, 45 minutos para participar de gol, 7 chances criadas, 11 finalizações. 6 finalizações certas, 13 dribles completados. Quer dizer, é um novo Ferreirinha que a gente tá vendo, né? A maldição do Neto. Ele falou que vai o quê? Que vai aparecer de tanga de sunga, né? De oncinha. Isso. Neto, tamo junto aí, hein? Boa sorte. Pelo jeito vai ter que aparecer um dia desses de tanga. Bom, bem servido sem Calheri, artilheiro do São Paulo em 2025... O André Silva com 7, deixou dele hoje. O Ferreirinha também deixou dele, foi a 5. O Calheri tem 3, Luciano 3 e Lucas Moura 3. Lucas Moura que faz falta para esse São Paulo. E aí, ô Bubu? Mas deixa eu dar boa noite pro Fábio Luciano. Daqui a pouco você fala mais do futuro de Zubeldia, que você vinha falando ali, como é importante pro técnico essa vitória. Para muita gente, com um elenco muito curto, né?
e achou um novo Ferreirinha. Agora acha um novo protagonista, né? Boa noite a você, ao Bubu, a Mari, boa noite a todos. Feliz Páscoa a todos, né? Que seja um domingo muito especial para todas as famílias do Brasil. E é isso, São Paulo hoje tem um novo protagonista, né? São Paulo que em muitos momentos teve o Lucas como protagonista, que teve o Oscar como um possível protagonista, né? Antes da lesão, que tem no Calleri uma figura importante, mas hoje tem o Ferreirinha como seu principal jogador, jogador que traz confiança para o time, que incendeia a arquibancada, né? Então, assim, o Ferreirinha tem esse poder hoje, quando a bola está chegando nos pés dele, a arquibancada já se movimenta de uma outra forma, imaginando que vai sair dali uma boa jogada. E o lateral, o zagueiro também. A preocupação, né, chama muito a atenção dos zagueiros, dos laterais, do lateral que marca do lado dele, isso abre espaço. A confiança que ele está, né? Isso conta muito no futebol. Conta muito, está sendo muito importante para o São Paulo. É um jogador que, enfim, que dentro do campo conseguiu construir essa confiança, foi muito cobrado em muitos momentos, né? Foi reserva do São Paulo, mas que hoje é um jogador importante. Destaque para o Ferreirinha e para essa molecada também, né? Para o Alves, para o Ferreira, que jogou do lado direito, porque é uma molecada mesmo, 18, 19, 20 anos, mas que para o jogo de hoje, principalmente por primeiro tempo, Edu, foram muito importantes, porque trouxeram essa sensação de pressão no adversário, de intensidade de jogo, mudança de direção e posicionamento, né? Então, o São Paulo teve no primeiro tempo jogadores que se movimentavam muito, isso criou muita dificuldade para o sistema defensivo do Santos. E aí, no segundo tempo, sim, o que já foi falado pelo Bubu, pela Mari, o São Paulo, né, caindo nos mesmos erros, né? Um time que vai perdendo intensidade, um time que vai dando espaço para o adversário, um time que, para o torcedor, talvez as modificações não surtam o efeito que o torcedor da arquibancada gostaria de ver, porque são substituições que chamam o adversário para o seu campo. O Santos teve essa possibilidade no segundo tempo, mas assim, eu vi uma entrevista do Zubeldia antes de começar a partida, e assim, o competir para o São Paulo hoje é a vitória. Eu acho que é o mais importante, é o São Paulo conseguir a sua primeira vitória no campeonato, o São Paulo... Num clássico, isso, em um clássico, né, que é um clássico importante para o cenário estadual aqui contra o Santos. Eu acho que tira, não a total pressão em cima do Zubeldia, mas tira um pouco essa pressão, traz confiança para o elenco e é uma vitória importante. Aliás, vem aí Libertadores, né? Jogo importante, você vai ver com a gente na quarta-feira, Libertad em São Paulo, aqui na ESPN. Aliás, cardápio cheio, todos os times do Rio, os grandes, 4 na Sul-Americana e lá Libertadores, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, você vai ver aqui essa semana, só para dar um convitinho aí. São Paulo, então, e Libertad na quarta-feira. Ô, Rodrigo, e por que o São Paulo está cansando no segundo tempo? O que está acontecendo? Porque hoje não levou o empate, mas podia ter levado. E se leva, ia ser um inferno, porque ia ser o 5º jogo, o 5º empate no Brasileirão. E nesses empates, quase sempre o São Paulo saindo na frente. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Botafogo, na Libertadores foi contra o Aliança. Muita gente já estava comparando o jogo do Aliança, que o São Paulo fez 2-0, parecia que estava resolvido, talvez poderia pintar uma goleada. E o cenário, quando o Santos faz 2-1 lá, começa aquela preocupação. Quando o time começa a ceder muito o resultado assim, cai de desempenho no segundo tempo, normalmente tem 3 explicações, 3 possíveis explicações. Uma é física. O time sente fisicamente, os jogadores cansam e aí acabam cedendo o empate. Outra é psicológico, né? Aquela coisa do time que está desesperado, está lá numa sequência ruim, então perde o controle. Né? E a outra é tática. Muitas vezes, técnicos são cobrados, e o Zubeldia estava sendo cobrado por isso. Recua o time, faz uma alteração. Então, aquela famosa alteração contra o Aliança, que saiu o Ferreirinha saiu por questão física. Né? Então, a saída dele, agora o resto do time, o comportamento, passa pela mão do treinador. Se o treinador está no primeiro tempo voando, atacando, amassando o adversário, mérito do treinador. Segundo tempo, recua o time, põe todo mundo lá atrás para ficar rifando a bola para qualquer lado, também tem o dedo do treinador. Então, o Zubeldia, acho que ainda precisa lidar melhor com algumas situações, né? Com alguns jogos que o São Paulo vem na conta do chá. Vocês estão destacando com razão o Ferreirinha. Para mim, o São Paulo tem 2 protagonistas. Porque você elogiar o ponta esquerda que está fazendo gol, começou a fazer gol do nada. Eu entendo as críticas do Neto, talvez, claro, pelo jeito dele, ele acabou passando um pouco do limite, talvez, ali, com a brincadeira, com a provocação. Mas o Ferreirinha sempre foi um jogador de velocidade, que gosta de 1 contra 1, que vai para cima, tem confiança para isso, mas conclui muito mal as jogadas. Era o grande problema dele.
Então finalizava muito errado, ou era para finalizar e ele passava a bola, ou era para passar a bola e ele finalizava. A cobrança no Grêmio só não foi maior porque o Suárez ofuscou todo o ano de 2023, né, em relação a isso. Então, assim, às vezes ele tinha uma intenção boa e executava mal. Então, assim, ele concluía... Por isso que o número de gols dele era muito baixo. Talvez o pessoal não vai lembrar, o melhor momento, talvez, do Zubeldia no São Paulo no ano passado foi quando o Ferreirinha era destaque. Sim. Porque o São Paulo, já de muito tempo, é um time de posse. É um time que gosta de ter a bola, de envolver o adversário com calma, com paciência. Era assim com o Rogério, era um pouco com o Dorival, né? E com o Zubeldia também pelas características do elenco. O São Paulo nunca teve muito jogador de beirada, de velocidade. Tanto que o Caio Paulista, quando era do São Paulo, virou um avião pelo lado esquerdo, porque era ele, o único cara que ia para um contra um, driblava, era ele. Quando o Lucas chegou no começo, foi um achado, um cara que pega a bola e vai para cima. O Ferreirinha hoje é esse cara do São Paulo. Sem o Lucas, é ele que dá a bola para ele, quem vai pegar a bola e partir para cima é ele. Só que ele concluía mal as jogadas, e isso inverteu agora. Eu não sei se ele fez algum trabalho, eu sei que ele fez a harmonização facial, né? Teve isso? A autoestima é tudo. Aliás, eu também. reparei, seu cabelo tá um pouco diferente. Eu não sei se você tá tentando buscar uma forma Ferreirinha aí. Eu fiz a harmonização capilar. Então, Autoestima é tudo. Então, eu sei que ele deu um trato no visual ali e não sei se ele melhorou a finalização no treinamento, começou a se aplicar mais ou se concentrar. Então, ele tá com uma eficácia, como gosta de dizer Abel Ferreira e tanta gente, né? Um aproveitamento melhor. Só que tem um outro cara que está salvando o São Paulo, que é o Rafael. Sim. O Rafael fez um gol hoje. O São Paulo ganhou hoje, muito por conta do Rafael. O São Paulo empatou com o Botafogo, muito pelo Rafael. O São Paulo empatou com o Galo, muito pelo Rafael. Quer dizer, o São Paulo está fora da zona do rebaixamento hoje, vamos falar a verdade, muito porque o seu goleiro fez milagres. Assim. Ele já teve bons momentos, mas ele está num momento mágico, encantado. E quando um goleiro é tão exigido... Né? É sinal que tem algum problema no time, as coisas não estão indo muito bem. Mas no primeiro tempo ele não participa tanto, mas no segundo tempo ele tem que salvar o time, é porque alguma coisa está errada. O time tem uma boa margem de melhora. E é claro, quando chegarem ou voltarem, né, alguns jogadores importantes, a tendência é que o São Paulo evolua melhore. A gente está falando de Lucas e Oscar, né? São dois jogadores que realmente mudam qualquer time. Mário, eu quero te ouvir sobre os garotos. Você destacou muito bem aí a molecada que era da Copa São Paulo. Engraçado que o Rian Francisco tinha muito espaço também, né? Ficou no banco de reservas, hoje acabou não entrando, né? Mas a gente volta ao tema. Vamos lá para o Morumbis agora, ao vivo com o repórter Vinícius Nicoletti, para falar do Clássico Sansão. 2-1 para o São Paulo. O Santos, num novo embalo no Campeonato Brasileiro, porque venceu bem o Atlético Mineiro, né? Parece que realmente encontrou ali um caminho, depois da demissão do Caixinha, mas com o César Sampaio no comando, veio com mais garra, com mais vontade. Hoje não deu para vencer o São Paulo, graças ao Rafael, como destacou também aqui o Rodrigo Bueno. Como foi o clima aí no Morumbi? Conta pra gente, Vinícius. Mais 52 mil pessoas, né? Boa noite. É isso aí, Edu. Abraço para você, abraço para todos os companheiros. Estamos aqui na Zona Mista. Daqui a pouco vão passar os jogadores do Santos e também do São Paulo. Como você disse aí, domingo de Páscoa, mais de 52 mil torcedores aqui no Morumbi. Do lado do Santos, como você destacou, é o segundo jogo sob o comando do técnico interino, auxiliar interino do clube, né, o César Sampaio, que inclusive está sendo avaliado pela diretoria do Santos. Pode ser que continue aí pelo menos até o meio do ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até a parada para o Mundial de Clubes. Então a diretoria do Santos também analisa essa possibilidade, está conversando sobre outros nomes, já consultou o Tata Martino, Fernando Diniz, depois da negativa do Jorge Sampaoli, do Tite e também do Dorival Júnior. Então ainda não tem um nome de consenso para comandar o Santos. E o César Sampaio, mais uma vez, foi muito bem. O primeiro jogo dele ele venceu, teve a primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro contra o Atlético lá na Vila, e o Santos começou muito mal a partida, tomou 2-0 e ele foi fazendo mudanças, primeiro mudanças táticas na equipe, né? Recuou um pouquinho mais lateral para pegar o Ferreira que estava atacando pelo lado do campo, depois segurou o Bom Tempo, o Gabriel Bom Tempo no meio campo ao lado do João Schmidt. No segundo tempo foi fazendo as mudanças que colocou o Santos para cima do São Paulo e teve as melhores chances na segunda etapa. Inclusive, vocês já destacaram aí a defesa do Rafael aos 49 do segundo tempo.
Na sequência teve a cobrança de escanteio que o Tassiano cabeceou para fora. Então o Santos foi para cima no segundo tempo, foi melhor e até merecia um empate. Não saiu esse empate exatamente por conta dessa defesa do Rafael. Então daqui a pouquinho os jogadores passam aqui e a gente espera também a diretoria para posicionar sobre a busca por um novo técnico, né? O Santos, que já divulgou a lesão do Neymar, vai ficar sem o jogador pelos próximos 30 dias, pelo menos. Com isso, é bem possível que ele volte só no final de contrato, porque o contrato dele vai até junho desse ano. Se não renovar com o Santos, tem mais 1 ou 2 jogos, mas a ideia da diretoria é renovar com o Neymar. Inclusive, essa contusão pode facilitar a situação, porque como ele está machucado, não vai ter proposta de outro time e o Santos pretende renovar o contrato com o seu camisa 10, seu principal jogador nessa temporada. Então essa é a ideia do Santos. Então, Edu, a gente segue por aqui, aguardando os jogadores e também a diretoria do Santos para saber como anda a busca pelo novo técnico, a avaliação do César Sampaio e também como será o Santos nesses próximos dias sem o Neymar. Tá bom, Vinícius, combinado. Mas a gente segue no Morumbi. O César Sampaio, por enquanto, é o técnico que está falando depois da derrota contra o São Paulo. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Sim, nós tínhamos um plano, né? E são jogos assim que requerem 100% de atenção desde o início. Entendi que dentro daquilo que nós combinamos faltou um pouco mais de entrega, né? Principalmente na primeira parte. Nós taticamente erramos situações que nós batemos, né, que em termos de estratégia nós já havíamos definido e trabalhamos em cima disso. Sabemos o peso de um gol fora de casa, sim. Acho que o segundo também logo em seguida, são 2 lances assim, evitáveis, são posicionamentos que a gente poderia ter ocupado melhor o espaço e neutralizado. O segundo, uma bola em nossos pés. Enfim, são erros que pesam bastante, mas a equipe teve força para se reerguer, ajustar na partida e entendo que o gol no finalzinho do primeiro tempo nos colocou no jogo. Segundo tempo, assim, se houvesse justiça no futebol, no mínimo empate, né, por tudo que nós criamos, que nós construímos. Mas, enfim, o que fica de alerta para a gente é isso, né, que desde o primeiro minuto nós temos que estar 100% focados naquilo que foi planejado, porque qualquer descuido, o campeonato está muito igual. E a gente pode... Você sair atrás num clássico, jogando fora de casa, esse peso emocional, isso, assim, é um elemento a mais a você superar. Mas nós provemos para nós mesmos nesse segundo tempo que o nosso máximo, né, é capaz de reverter situações assim que nós mesmos criamos, né? Que foi o time que terminou o segundo tempo. César, boa noite aqui do seu lado Boa esquerdo. Noite. Queria te fazer 2 em uma. A primeira em relação ao sistema defensivo, né, que me pareceu o seu grande problema da primeira etapa. Como você identificou e conseguiu corrigir para que o segundo tempo o time não sofresse tanto como sofreu no primeiro tempo. E a segunda é o cenário atual. São 5 jogos, 3 derrotas. O Santos não conseguiu vencer nenhuma fora de casa ou pontuar fora de casa. É um início de campeonato, mas a gente sabe que é um sopro, né? Daqui a pouco já estamos na metade do campeonato. O quanto é complicado, é ruim esse momento que o Santos vive? O início do jogo, nossa equipe espaçada, as segundas bolas, nós, a maioria das vezes, perdemos os duelos. E os gols originaram de posicionamentos que nós havíamos treinado e não conseguimos reproduzir no jogo. E, como disse, no segundo, a bola estava em nossos pés, enfim. Nossa equipe estava espaçada, essa segunda bola nós perdemos.
E a preocupação sim, o alerta sim, é uma competição que não dá para esperar, você tem que pontuar todo jogo, se possível ganhar em casa e quando jogando fora num jogo como esse, eu acho que a equipe terminou bem, demorou para reagir, demorou para cada um externar o seu melhor. Mas a gente vai trabalhar em cima disso, vai bater em cima disso, que isso que eles nos mostraram nesse final de jogo, na segunda etapa, é esse nível de concentração e de atenção que a gente precisa desde o início. Boa noite, César. Tá aí, César Sampaio, então, falando do lado do Santos, que contra o Atlético Mineiro, eu até falei, Mari, jogou com a faca entre os dentes. Realmente precisava daquele placar. E hoje, no primeiro tempo em especial, e ele começa falando sobre isso, né? Sobre o empenho ali um pouco menor do que se esperava do Santos. Tem a ver isso também, mas ele destacou o poder de reação para o segundo tempo, né? Sim, eu acho que é importante, assim, a gente... Chega a ser comum, né? O time ele dá uma resposta no jogo quase que imediato da queda de algum treinador, tem de fato ali alguma resposta. O Santos apresentou contra o Atlético Mineiro, uma resposta importante mesmo, né? Sendo o jogo que marcou mais uma lesão do Neymar. Mas tem muita coisa para melhorar e ele termina falando sobre o sistema defensivo do Santos, né? Que começa lá na frente, que começa essa cadeia que estoura muito lá atrás e expõe muito uma fragilidade que é, de fato, a defesa santista. Tanto que no segundo tempo, quando ele fala que o time, o Nicolete trouxe, né? Ele reposiciona alguns jogadores ali, ele fecha um pouco mais, o Gil gruda no Lucas Ferreira ali pela direita, ele praticamente não consegue mais criar nada por ali, então ele reposiciona algumas peças, mas se a gente vê ainda dentro de um contexto, o Santos finalizou quase 3 vezes mais que o São Paulo, mas o número de finalizações certas acabou ficando igual, então foi 3 para cada lado. A gente viu que ali acontece de fato, né? Uma pressão muito forte no segundo tempo, principalmente do meio do segundo tempo para frente, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Ele muda alguns jogadores. Eu acho que o Santos ele está nesse processo de tentar encontrar alguma qualidade sem o seu principal jogador, de entender que talvez não vai poder contar com o seu principal jogador para você ter uma sequência, uma regularidade num campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Vai passar a avaliação do Sampaio, né, se ele fica no comando ou não, mas o treinador que chegar ao Santos, ele vai precisar pensar num sistema defensivo para a intensidade do futebol brasileiro, porque você perde jogos já no primeiro tempo. O Santos perdeu o jogo de hoje por conta do primeiro tempo de São Paulo. Ô Fabião, e você vê alguma possibilidade do César Sampaio ser efetivado? Então, Eduardo, assim, a gente sabe que o Sampaio conhece muito de bola, né? O cara que, enfim, currículo como atleta, até como profissional após, né, a carreira ser encerrada, porque o Sampaio trabalhou em todas as funções, né? Ele foi de presidente de clube empresa, né, a diretor, a coordenador, auxiliar técnico, trabalhou muito tempo com o Tite também nessa função, trabalhou com a gente aqui também na ESPN, então assim, era sempre uma aula que o Sampaio nos dava com relação ao futebol e, enfim, eu acho que não é o nome que o Santos deve manter até o final do campeonato. Eu acho que o Sampaio ele tem muito a acrescentar para o time, mas talvez em uma outra função, principalmente nesse momento. Eu vejo mais o Santos contratando um profissional e o Sampaio sendo esse apoio, né? Ao lado esse jeito dele, técnica. Mais tranquilo, pelo menos aparentemente sim, mais tranquilo, o cara mais sereno. Sim. Isso pode ser ruim para ele na profissão de treinador? Então, Edu, eu acho que não é isso que vai o impedir de ser um treinador de sucesso, se esse for o desejo dele. Eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que é uma transição até para ele mesmo, né? Porque a gente em nenhum momento viu o Sampaio e olhou para o Sampaio como um treinador de futebol. Ele sempre deixou muito claro essa função de auxiliar técnico, de estar ao lado de um treinador mais renomado, enfim, com mais currículo. Eu acho que a leitura dele foi perfeita com relação ao que ele viu do jogo, né? Ele fez modificações importantes para o Santos também, porque ele trouxe um homem a mais ali, mesmo sem mudar a peça, mas trouxe um homem a mais para completar ali esse sistema de marcação, até pela movimentação do Ferreirinha, do André Silva, que eram jogadores que saíam da posição. Por exemplo, o André ele sai do camisa 9 para dar um passo fora da área para abrir um espaço. O Ferreirinha ele sai, por exemplo, do lado esquerdo para fazer movimentações pelo meio campo, assim como o Alves também, o menino, existia essa troca de posição. Então ele sentiu que o Santos tinha qualidade no meio campo,
campo, mas pouca potência de marcação. Ele fez algumas correções que no segundo tempo, por exemplo, surtiram mais efeito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todo o respeito ao Sampaio, é um conhecedor de futebol, mas assim, eu vejo o Santos buscando um profissional e tendo o Sampaio como apoio de comissão técnica. Eu acho que essa função ele faz muito bem feito. Prova disso foi o que ele fez aí com outros treinadores. Ô Rodrigo, o Luciano não entra no jogo. O Luciano, há um tempo atrás, era titular. Até muita gente colocava ali o quarteto ofensivo, incluía o Luciano. Num jogo em que o Zubeldia vai com meninos pro Clássico, o Luciano nem sequer entra. Qual a explicação? Tem alguma explicação para isso? Tem algumas teses, né? Só o Zubeldia vai poder explicar exatamente qual foi a decisão dele, porque ele deixou o Luciano do banco. Como é o seguinte, no jogo anterior teve um bate-boca, né, público, né, notório, entre o Alan Franco e o Luciano. O André Silva entrou depois ali, tomou as dores do Luciano, mas com aquela coisa, o pessoal fazendo leitura labial e tal. Qual foi a cena para mim? Não foi à toa. Você viu o banco de reservas do São Paulo hoje? O Zubeldia deixou o Alan Franco do lado do Luciano. Acho que era uma forma de tentar mostrar uma imagem. Olha, tá tudo bem. Não tem treta, não tem briga aqui, foi coisa de jogo. E os dois ficaram assim no banco de reservas, muito sorridentes, assim, né? Satisfeitos. Tá tudo bem, o São Paulo tava ganhando o jogo, né? Mas assim, pra mostrar uma certa amizade, uma camaradagem, tá tudo bem e tal. Então eu acho que isso não foi à toa. Mas no banco de reservas? Os dois no banco de reservas, não lado a lado. Não é legal ser amigo do banco de reservas, então, né? Assim, é bom ser amigo jogando. Porque às vezes, se tem alguma treta, alguma coisa, o cara vai, vou pro banco de reservas, cada um fica de um lado, ou não fala, não tem uma interação. Não foi o caso, né? Então passou-se essa imagem de que, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aquilo ali foi coisa de jogo. E o André Silva, acho que fez a melhor partida dele pelo São Paulo, talvez, né? Se você pegar gol e assistência e tal. Ele no começo teve alguns bons jogos, ele acertou um chutaço e tal, mas agora ele é o centroavante titular. Com a saída do Caleri, sobrou pra ele. Muitos São Paulo gostariam de ver o Rian Francisco. Ele também não entra bem, né? Eu acho que essa é uma questão também do Alan Franco. Ele percebe algumas coisas que o Luciano não fez, ou que estavam, colocadas para serem feitas no sistema tático, e por isso que vem aquele tipo de cobrança. Então talvez tenha sido isso também que o Zubeldia tem optado por manter o Luciano no banco e nem ter colocado, porque no jogo anterior ele fica no banco, ele entra e o time, enfim, não é só nesse jogo, o São Paulo é uma recorrência, né? Ele começa bem alguns jogos e no segundo tempo tem uma queda de rendimento. E aumenta a pressão justamente pelas ausências, né? Sim. De Lucas e Oscar. Sim. Pressão. O que eu ia falar de outra tese é que o São Paulo agora tem um jogo da Libertadores mais cascudo. Sim. Se vendeu muito a ideia de que o São Paulo, quando foi jogar na Argentina contra o Talheres, que era o grande jogo, o grande desafio, e o Libertad é mais time que o Talheres. O que está liderando o grupo do São Paulo. Então o São Paulo tem o jogo mais difícil dele, vale praticamente a liderança. Se o São Paulo ganha no Paraguai, que não é fácil, o Libertad está invicto há muito tempo. Esse fim de semana eu não sei como é que foi. Então, o São Paulo vai para esse jogo da Libertadores, em tese, é um jogo mais cascudo. Essa o time bola do parece que foi gol, né, por esse ângulo. Foi bem para fora, bate na trave. O time do Libertad tem muitos jogadores experientes, rodados, cancha internacional. Talvez é mais fácil você, num jogo do Morumbi contra o Santos, utilizar mais garotos do que no jogo. Então o São Paulo teve a zaga reserva, né? Uhum. Não tinha nem o Arboleda, nem o Alan Franco, que em tese, tecnicamente, são os dois principais jogadores. Foram bem. Seguraram bem. O Capita pode falar melhor. Sim. No segundo tempo, o Santos também cruzou muita bola, né? Facilitou muito o trabalho pro pessoal ficar quebrando bola. Só que então, talvez na cabeça dos Zubeldia é isso. Resquício do jogo anterior, uma puniçãozinha. O Luciano não jogou bem, não entrou bem, tanto que teve a discussão. Então, vou deixar no banco aqui e tal. E pensando no jogo seguinte, talvez contra o Libertad, o Luciano tenha minutos. Seja um jogador mais importante, mais decisivo, mais talhado para uma partida desse porte, desse nível. Por outro lado, ele mantém o Ferreirinha até o fim, né? O Ferreirinha tá evoluindo, né? A gente falou tanto do Neymar, já que foi o Santos. Mas 3 jogos atrás ele tira o Ferreirinha, o São Paulo cede empate e ele se apoia na situação do Ferreirinha física, né? Mas há uma explicação que, pra mim, é completamente compreensível. Não, pra mim também. Né? Pra mim o também, Ferreirinha mas hoje, é um talvez, cara que sente fisicamente. Exato, mas hoje talvez ele também poderia ter descansado o Ferreirinha um pouco antes. Ele e me parece que é isso. Não tirou pra não ter essa crítica de novo. Poxa, de novo tirou o Ferreirinha. Eu acho que aquilo foi assim, Ferreirinha, você aguente até o final, porque eu tô precisando porque fica que você fique. Se eu te tirar e a gente tomar um empate, vai ser de novo a mesma coisa. O Ferreira, do outro lado, o Lucas Ferreira, estava com uma gravata no segundo tempo, né? Deu pra ver que ele cansou bastante, né? E também então, tem um jogador motivo, cansado né? não rende, é novo, né? Mas assim, tem um desgaste de jogo. Essa molecada correu demais no primeiro tempo. E os dois saem, né?
Porque Sim, o Matheus o Alves Matheus também. Alves também. Às vezes o jogador mais jovem, você sabe mais do que a gente sobre isso. O cara corre demais e ainda não tem o preparo físico do profissional, né? A copinha São Paulo é a copinha cãibra. Você também sabe dosar ainda, né? Você como atleta sabe que é exatamente isso que acontece. A gente tem uma visão diferente, né? A gente fala, pô, o menino é novo e tem que correr, né? Os 90 minutos, enfim. Isso pode acontecer, isso deveria acontecer, mas tem muito essa questão também. Porque é uma chance que eles estão tendo, então, assim, existe um desgaste psicológico, né, mental ali de você entregar. Às vezes você corre sem necessidade, você corre mais do que precisa. A gente fala isso, aí estava conversando com a Mari com relação ao Gil, né? O Zupac estava falando, a gente estava conversando um pouco também vendo o jogo. O Gil é um jogador que, pela experiência que tem, jogando mal, jogando bem, mas sabe dosar, sabe conduzir um ritmo, enfim, essa molecada faz muito bem em fazer isso. Eu acho que essa molecada, ela entrega muito em cima dessa questão, de você colocar uma intensidade muito forte, de você trazer um desconforto para o sistema defensivo, como foi o jogo de hoje, e aí no segundo tempo, se cansar, né, se isso acontecer, você movimenta as peças para que o time não perca tanto. Mas o São Paulo hoje, o São Paulo já sofreu isso há um tempo, né? O São Paulo, quando tinha os principais jogadores, fazia algumas modificações e perdia um pouco essa questão técnica, né? Então o São Paulo não tem como você achar você jogadores repõe que fisicamente, entregam mas isso, tecnicamente exatamente. Aí hoje o São Paulo não tem a qualidade que tem um Lucas, que tem um Oscar, enfim, que tem um Pablo Maia, um Luiz Gustavo, mas tem na molecada essa intensidade. Quando o Zubeldia também olha para o banco, e aí não é uma defesa a ele, mas é alguma observação, quando você olha para o banco, quando você tinha a galera toda, você olhava para o banco, tinha um pouco de dificuldade para encontrar, né, o que poderia te suprir naquele momento, imagina o Zubeldia olhando para o banco hoje também, as opções são muito menores, né? Então eu acho que é essa uma análise que a gente tem que fazer. O Zubeldia tem responsabilidade em algumas movimentações, lógico que tem, mas essa questão de ausências, ela faz o São Paulo ter, pelo menos nessa questão técnica, uma queda de rendimento que chama a atenção, e principalmente no segundo tempo, que o São Paulo não tem jogadores para substituir. Então você tem que mexer em algumas situações que talvez da arquibancada cause um desconforto. Hoje, por exemplo, o Morumbis hoje estava pedindo o Luciano, né? Existe uma identificação, chegou um momento no segundo tempo que o Morumbis grita o nome do Luciano. Aí quando o Luciano não entra e o torcedor entende que você colocou um jogador mais defensivo e o São Paulo começa a ir para trás, vem uma pressão natural também em cima do Zubeldia. Mas eu acho que é isso, a minha opinião hoje era muito importante olhando para o São Paulo, para o São Paulo vencer. Então os 3 pontos vieram e agora tem essa questão também de montagem de time para o jogo da Libertadores. Porque o São Paulo estava com aquela empatite, só empatando todo o jogo. E a gente tava brincando aqui, o time pode ser rebaixado invicto. Se fizer 38 pontos... A teoria do Bubu. Eu falei, o campeonato de pontos coisas é o campeonato de regularidade. São Paulo é o time mais regular, empata sempre. Normalmente, saindo na frente, estamos atrás. Quase acontece, né? Acabou ganhando. Vamos dar uma olhada nos números do jogo, para a gente continuar a conversa aqui. As estatísticas na tela para você aqui no Sport Center. Posse de bola, chutes a gol, a gente tem aí os números do São Paulo garantindo a sua primeira vitória, então, no Campeonato Brasileiro. 45% de posse de bola para o São Paulo, 55% de posse do Santos. No primeiro tempo. Dividido por tempos, né? Isso é interessante. Isso. Você vê, mas a gente falava aqui, como o São Paulo foi dominante no primeiro tempo, com menos posse, né? Mais finalizações, o Santos tem mais finalizações, mas as do São Paulo foram muito mais eficientes, assim, mais reais, né? Finalizações melhores, certas 3-2, grandes chances 2 contra 1. No segundo tempo, a posse de bola do Santos sobe ainda mais, 61%. O 8-1, olha como o Santos realmente melhora no segundo tempo, mas com uma finalização certa apenas. Grandes chances, uma também. Vamos lá, Morumbis, agora com a repórter Vitória Leite, que traz mais informações da primeira vitória do Tricolor, esta num clássico contra o Santos. Clássico, a gente sabe, tem peso 2. Daqui a pouco tem Zubeldia falando por aqui no Sport Center. Tudo bem, Vic? Boa noite. É isso, Edu, um beijo pra você, pra todo mundo que tá no estúdio, também pro fã de esporte. Com certeza, Clássico tem peso 2, inclusive até o técnico César Sampaio, né, que tá como interino no Santos, foi perguntado quanto a isso, porque o Santos estava entrando de uma forma mais desligada, né, assim, um dos colegas aqui da imprensa analisaram dessa forma, e o César disse que não era só em Clássicos que o Santos estava entrando assim, que infelizmente teve isso também diante do Fluminense, enfim, que ele tinha analisado dessa forma. O Santos que também
também está buscando um novo técnico. Quem estava acompanhando a entrevista dele era o CEO Pedro Martins, e ele falou essa semana, né, na última semana, uma entrevista muito sóbria, muito importante para a gente no meio do esporte, né, no meio do futebol, um diretor realmente expor problemas mais crônicos e não agudos, como ele mesmo disse, ou seja, não é só a troca de um treinador nesse momento, mas é uma troca de filosofia mesmo, enfim, de toda a maneira como o Santos costumava gerenciar o seu trabalho. Então continua buscando aí um novo treinador. A gente deve ter nos próximos dias algo avançado com relação a isso, mas o próprio Pedro Martins disse naquele dia e disse novamente hoje em entrevista ao Sport TV, antes de o jogo começar, que não tem pressa para encontrar um novo treinador. Nesse momento o Santos sofre, assim como o São Paulo, também com baixas importantes. Claro, o Neymar aí que não deve voltar antes de um mês, depois de mais uma lesão muscular detectada. Também Soteldo ficou fora dessa partida também por questão muscular. E no caso do Luiz Zubeldia, que na semana passada o Edu Afonso conseguiu conversar com o Carlos Belmonte, que garantiu que o Zubeldia, assim como fez hoje, estaria descendo do ônibus junto com o elenco para dirigir o elenco, né, independentemente de ter aí empates em sequência. Este jogo de hoje foi a primeira vitória do técnico Zubeldia e do time, é claro, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, um resultado muito importante até para a continuidade do trabalho do treinador, que apesar de ter sido garantido até este domingo, se tivesse um resultado adverso neste domingo, né, a gente sabe como as coisas são dinâmicas do futebol, como tudo poderia acontecer, mas a gente também está acompanhando isso. E o São Paulo, um dos motivos, né, um dos argumentos que a própria diretoria do São Paulo deu ao garantir o treinador no cargo foi a quantidade de desfalques que o São Paulo vem sofrendo. Então, para essa partida, mais uma vez um grande jogo do Ferreirinha. André Silva também foi importante, o Luciano acabou ficando no banco de reservas, mas os jogadores que entraram em campo conseguiram aí segurar o resultado até o finalzinho. O Santos bastante atuante no finalzinho ali do segundo tempo. O Rafael fez uma grande defesa já nos acréscimos. O São Paulo que ainda não tem de volta, né, Arboleda, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, que também já está há bastante tempo fora, Luiz Gustavo, que também tem uma questão um pouco mais delicada, né, e agora Calleri, que teve aí uma lesão mais grave, rompimento de LCA. Bom, a gente está acompanhando tudo por aqui. O que eu posso trazer para vocês é que o clima do estádio, com mais de 52 mil torcedores neste Morumbis, num final de semana, né, num domingo de Páscoa, foi bastante acolhedor, né, por certo tempo. A torcida de São Paulo ficou incomodada ali, é claro, no finalzinho do segundo tempo, principalmente quando o rendimento baixou, mas ainda assim, diferentemente dos outros jogos que a gente via bastante vaias, enfim, nesse jogo de hoje não teve. Bom, vou sair daqui da frente que agora o técnico Luiz Zubeldia vai dar a entrevista coletiva. A gente vai reposicionar aqui e vamos acompanhar ao vivo. Isso, vamos colocar a câmera direitinho, com calma aqui. A gente tem que falar... E eu quero ver se ele vai falar sobre isso, sobre esse tema também, dos meninos, né? Porque no Campeonato Paulista, Bubu, muita gente, muito torcedor são paulino pedia a molecada e ele não usava tanto, né? Primeiro, São São Paulo... Paulo... Matheus Alves, talvez a melhor partida dele pelo São Paulo, né? E o Lucas São Paulo tem também. um ótimo sub-20, né? Essa garotada ganhou a Copa do Brasil ano passado, final contra o Palmeiras de virada, foi um negócio sensacional, ganhou a Copinha também, em cima do Corinthians de virada. Tem feito boas campanhas ainda, mesmo sem esses jogadores. Então você tem material humano. Às vezes você olha, não, vamos usar a base. Você olha para a base e não tem nada para você tirar dali. São Paulo, gerações recentes, não tinha grandes nomes na base. Agora tem. Várias opções e várias posições. Está provado? Você acha que um jogo como hoje prova que é para usar esses meninos? Eles já estão provados, né? E eu acho que era questão de oportunidade. O Ferreira hoje não foi tão bem na direita, talvez pelo encaixe da marcação do Santos também. Mas o Ferreira chegou a jogar alguns minutos contra o Galo mal escalado, jogou mais pelo lado esquerdo. E quem acompanha a base de São Paulo sabe que joga mais pelo lado direito. Também deve ser colocar o menino em posição que não é. O Rian Francisco, põe ele, aí coloca ele junto com o centroavante e tira o menino da área, vai fazer outra coisa. Mas também não adianta nada, né? Você vai botar o menino em posição que ele não joga, que não é a dele. Tem uma coisa, no Campeonato Paulista as pessoas têm uma ideia assim de que o São Paulo não está indo bem, ou não está jogando bem porque não tem o Oscar e o Lucas. O São Paulo com o Oscar, Lucas, com o Calleri, o São Paulo jogou contra a Inter de Limeira, que foi rebaixada sem vitória nenhuma no Paulista. A Inter jogou o segundo tempo inteirinho com a menos. O São Paulo não fez um gol na Inter de Limeira, com o Lucas, com o Oscar. Depois o São Paulo jogou com o Velo Clube, tomou 3 gols.
Então, assim, Ficou só a fotografia do clássico, né? E o São Paulo jogou bem contra o Corinthians um segundo tempo. Então, assim, essa turma toda reunida não é certeza de que vai ser um sucesso, vai ser uma máquina, o São Paulo tá penando, tá sofrendo em jogos recentes, porque não tem esses caras. Com esses caras, o São Paulo teve partidas ruins, muito ruins, nesse ano. E tudo isso vai para conta do Zubeldia. E quando você tem uma base que reconhecidamente é capaz, tem talentos, te oferece um material humano interessante, é claro que o técnico tem a obrigação de aproveitar. O Zubeldia veio aqui no Bola da Vez e ele falou, eu não sei, né? Ele até falou que o São Paulo ia ganhar a Libertadores, né? Ele me apontou para isso. Mas ele falou, mas se o São Paulo, por exemplo, ganhar a Libertadores, eu não vou ficar feliz no final do ano se a gente não vender 2 jogadores da base. Então, ele comprou esse projeto do São Paulo de aproveitar a base, colocar a molecada na vitrine e vender. O São Paulo está atolado em dívida. O São Paulo bateu 1 bilhão de dívida, o ano passado 287 milhões de déficit. O negócio é caótico. O São Paulo teve que agora antecipar verba da Comebol, da Libertadores, para poder tentar pagar em dia o seu elenco. Então, o São Paulo precisa botar moleque para jogar para vender. O Real Francisco vai vender? É obrigatório, senão o clube vai quebrar, vai falir. Vamos ver se ele está falando sobre melhor esse tema. Melhor o Zubeldia do que eu falando. Luiz Zubeldia ao vivo aqui no Sport Center, em substituição a Rodrigo Bueno. Me quedo con una gran actitud del segundo tiempo, el famoso saber sufrir para poder ganar y en términos generales hoy cumplimos con lo que había que hacer, que era entregar un triunfo, un partido vibrante a nuestros torcedores, a nuestra familia, y desde ya agradecer por estar aquí un domingo santo, una vez mostrando lo grande que es Sao Paulo, con 50.000 torcedores aquí en el Morumbis. Obrigado por esa situación, obrigado a los jugadores, obrigado a la comisión directiva, y tenemos que seguir. Esto todavía continua. Luiz, boa noite. Você falou sobre a parte mental e sobre a pressão que existia por vitórias, né? Eu queria saber do teu sentimento. Você sentiu essa pressão nos últimos dias? Como você vai para casa hoje? E você deve ter ouvido que você recebeu algumas críticas, o futebol brasileiro é assim. Você acha justo o pessoal cobrar tanto no momento em cima do seu trabalho, sabendo que você não tem o Lucas e o Oscar, que são os 2 principais jogadores do time, na teoria? Es un tema redundante en todo el fútbol mundial, no es algo personal. Acontece, la situación en el fútbol está así. Hallo que primero hoy se jugó un muy buen fútbol, primer tiempo. Los 2 goles fueron muy bonitos, muy bonitos. Fue un primer tiempo de mucha organización táctica y de muchas combinaciones, ataques en transición, ataque posicional. El segundo gol es un ataque posicional, el primer gol es un ataque de transición. Prácticamente el equipo rival, al margen de manejar la bola, no había llegado a nuestro arco. Entonces, ese primer tiempo llegué a disfrutarlo y mucho. Segundo tiempo, por lo que acabo de explicar, se sufrió un poco más. Acontece. Entonces, lo que quiero hablar es lo siguiente. Nosotros, el staff, jugadores, dirigentes, ¿cómo le llaman aquí los dirigentes? Los dirigentes, ¿cómo le llaman? Directores, directoría, ¿no? Directoría, todas las áreas. Creo que estamos atravesados por una ética profesional. Cuando yo estudiaba jornalista, estudié 3 años de jornalista deportivo, la materia que más me llamó la atención, dentro de las 40 y pico materias que tenía para aprobar, era ética profesional. Entonces, ¿en qué consistía esa materia?
consistía en ciertas normas, ciertos valores, ciertos principios para poder emplear bien tu tarea, ¿no? Entonces, que hoy hayamos ganado, a pesar de la atmósfera, a pesar de la presión que pueden tener los jugadores, que podemos tenernos, la ansiedad que puede tener el torcedor, que es entendible, porque el fútbol es pasión, se puede hacer un partido como el de hoy porque hay una ética profesional de todas las áreas. Una ética profesional internamente que en momentos de adversidad tratamos de trabajar juntos, con errores posiblemente. Tratamos de esforzarnos al máximo. Entonces, hoy, para mí, es un premio a esa ética profesional. Desde los jugadores, comisión directiva, todas las áreas, staff, área de prensa, todas las áreas, y nos merecíamos un triunfo así. Posiblemente no haya sido el mejor juego en general, pero creo que hicimos un gran primer tiempo y el equipo se ve creciendo. Lo que he aprendido, para cerrar esta respuesta, es que en la adversidad se ve esto de la ética profesional. Tenemos que seguir trabajando para que Sao Paulo esté cada vez mejor. Sufriendo, no sufriendo, con lesionados, no lesionados, pero nunca poniendo excusa. Tratando de que la ética profesional esté por encima de todo. Luiz, aqui, boa noite. Rai Monteiro, da Jovem Pan. O seu anúncio, né, como técnico do São Paulo completa um ano hoje e nessa semana vai fazer um ano também da sua estreia. Queria te ouvir um pouco sobre essa experiência no futebol brasileiro, né? Os profissionais do futebol, de uma forma geral, falam que o futebol brasileiro é muito diferente de tudo. Pelo calendário, pelas adversidades, você já passou por muitos altos e baixos, né? Grandes noites, noites não tão boas assim. Queria te ouvir um pouco sobre essa experiência de trabalhar no futebol brasileiro, completando um ano agora. Obrigado. Vuelvo a lo anterior. Si hemos podido transitar juntos un año, con buenos resultados, no tan buenos, buenos momentos, no tan buenos, compitiendo Copa Libertadores, Brasileirão, Copa Brasil, este año Paulista, arrancamos Brasileirão, estamos arrancando Copa Libertadores. Si hemos podido convivir, es por la ética profesional de todas las áreas. Entonces, eso me está dejando como enseñanza. Segundo punto importante para describir el Brasileirão es que al jugarse cada 3 días, el estado emocional es permanentemente pre-jogo y post-jogo, pre-jogo y post-jogo, pre-jogo y post-jogo. Es muy difícil para los que estamos involucrados, inclusive para el torcedor, interpretar el contexto. ¿Por qué? Porque de golpe en 2 semanas se juegan 5 juegos, 6 juegos, y pareciera que si no está el resultado en 5 o 6 juegos, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque esta situación de pre-juego y post-juego, emocionalmente estamos todos involucrados por la proximidad que existe de juego a juego. Es algo que hay que saber atravesarlo, ¿no? El torcedor con pasión, con exigencia, todo bon. Nosotros con ética profesional. Para mí es muy atractivo, para mí es desafiante y trato de, en lo posible, disfrutarlo sufriendo, ¿no? Porque hay algo de sufrimiento. Luiz, boa noite. Boa noite. Há poucos jogos, agora eu só não me recordo se foi você ou o Maxi que acabou respondendo, sobre a questão do segundo tempo, principalmente nessa temporada, de uma queda de rendimento, principalmente foi justificado, eu não me lembro se por você ou pelo Max, por uma questão de dificuldade de manter o ritmo pegado do primeiro tempo.
onde você acredita que esse ponto possa mudar, possa melhorar a segunda etapa para o restante da temporada, ou se isso vai acabar, nesse momento, ser uma característica do time? Es el gran desafío que tenemos. Son dos el gran desafío. El primero es seguir manteniendo ciertos patrones que estamos haciendo. Hallo que con Sport Recife la estrategia no fue buena. Primera parte, al errar el penal, aún a la estrategia mala que empleé como entrenador, se le agregó lo emocional por fallar un penalti, ¿no? De ahí para aquí, para el presente, todos los juegos, hallo que con la presencia de Óscar allá en Talleres nos dio ese equilibrio entre pose, combinación, saber defender con la bola, no saber defender, saber defender sin la bola y empezar a percibir ciertos patrones de 2 versus 2 por banda, 2 versus 1 por banda. Y ahí el equipo me empezó a gustar, porque no es fácil plantarse en Argentina. Ya cuando vinimos aquí, jugamos con Mineiro, el equipo tuvo una personalidad con pose de bola, buenos ataques, nos faltó el cierre, tuvimos una expulsión y nos faltó esos últimos 15 minutos, 20 minutos, producto de la expulsión, poder sellar una buena actuación, porque creía que ahí estaba el triunfo de nos. Segundo juego que ya tuvo indicio bueno. Después vinimos con Alianza. Con Alianza se hizo muy buenas cosas hasta el periodo ese que trocamos, que son 10-15 minutos. Pero el equipo ya empezó a tener duelo individual por derecha, por izquierda, desdoble por banda, buen juego con los dos medios. Ya empezamos a vislumbrar lo que podía acontecer como hoy en el primer tiempo. Partido con Botafogo, muy difícil. Con Cruzeiro. Con Cruzeiro fue un partido muy parejo, no hubo gran vuelo futbolístico, tuvimos un par de inconvenientes y aún así el equipo compitió. Con Botafogo hicimos unos ajustes tácticos, ¿no? Y ya el equipo me gustó de vuelta. Y hoy, para mí, fue un gran primer tiempo. Un gran primer tiempo. Entonces, el gran desafío, que son dos, es poder sostener esos patrones, eso que yo siento que lo estamos haciendo bien, consolidarlo, seguir sosteniendo el nivel, que no es fácil. Y segundo, encontrar las variantes con las trocas para poder terminar compitiendo mejor el segundo tiempo, independientemente del resultado, independientemente del formato que le demos a ese cierre de juego. Puede ser un formato de transición, puede ser un formato de pose, puede ser un formato defensivo, pero tenemos que sellar un poquito mejor los juegos. ¿A través de qué? De ensayo-error, porque estamos usando alternativas que ninguém pensaba que hoy, a esta altura de la temporada, las podíamos usar. Ninguém podía pensar que la cantidad de jugadores que hoy no están podían no estar a la... ¿Cuánta fecha vamos? ¿5 jornadas? ¿Quién iba a pensar? Ninguém. Entonces, estamos trabajando para que eso se pueda ejecutar. Los 2 puntos. Mantener el nivel con lo que yo considero que estamos haciendo bien y encontrar mejor resolución con las variantes para poder fechar mejor el jogo. Muito bem, Zubeldia ali aliviado com os primeiros 3 pontos que aparecem e fazendo uma defesa do seu trabalho, obviamente, defendendo e vendo uma evolução. Muda realmente as coisas na visão de vocês, Mari? Você diz o jogo de hoje? É. E há uma evolução, como ele prega? Ele termina falando, né, sobre... ninguém poderia imaginar que nesse início ainda de Campeonato Brasileiro, o São Paulo estivesse passando por essas situações
dessa situação das ausências e que hoje ele encontrou, de fato, elementos ali que deram a vitória para o São Paulo. Então, assim, se isso vai se replicar para as próximas, a gente falava aqui, a gente está elogiando muitos jovens jogadores, mas é justo colocar na conta deles essa sequência de partidas até o São Paulo conseguir recuperar os titulares? Eles podem oscilar, eles ainda estão nessa faixa, né, de oscilação. Então, assim, eu acho que hoje o São Paulo deu uma boa resposta, não só com os garotos, mas um sistema que funcionou de fato. A gente estava aqui elogiando, por exemplo, o Marcos Antônio fez uma boa partida, dupla com o Alisson, enfim. Então, acho que deu muito certo isso, mas quando ele responde sobre por que o São Paulo cai tanto no segundo tempo, ele fala de fato que falta encontrar ali situações para o São Paulo permanecer. Isso independentemente do resultado, de estar à frente, não estar à frente, mas de você replicar um segundo tempo como é em primeiro tempo. Então, assim... Ele deixa claro que o São Paulo não aguenta pegada o tempo todo, que ele gosta, que ele quer. Exatamente. Mas tem uma falha ali, uma falta de regularidade. Isso, porque ele fala sobre o padrão. Ele falou, a gente já encontrou esse padrão, mas o São Paulo não consegue sustentar os 90 minutos. Talvez um equilíbrio também, né? Porque você pega times que têm mais tempo de trabalho coletivo ou que se mantém as peças, por exemplo, existe um equilíbrio de estilos de marcação dentro dos tempos, né? Então você percebe, por exemplo, os times que marcam sob pressão durante o período e depois eles, né, acabam abaixando um pouco a linha, respira, enfim. E aí você consegue manter isso por mais tempo. Eu acho que é isso que o Zubeldia fala também, além da questão das ausências, que para ele, né, não são desculpas, é um fato realmente, porque, como ele diz, quem esperava que nesse momento do campeonato o São Paulo teria tantas baixas assim e uma queda de rendimento, principalmente técnica. Porque, assim, de intensidade, você não imagina, a gente não consegue imaginar que, por exemplo, Pablo Maia, mas o Luiz Gustavo, por exemplo, que é uma ausência, que o Lucas, que tem um pouco de intensidade, mas tem umidade, a maneira como o Oscar joga, que o time teria uma intensidade diferente, é um outro estilo de jogo. É um time que gosta mais da bola, é um time que acerta mais as jogadas pela qualidade que esses jogadores têm, mas com essa molecada ele vai ganhar com o tempo um pouco mais dessa intensidade. É lógico que tem um padrão a ser definido, existe um trabalho a ser feito também para que esses jovens jogadores se entrosem o mais rápido possível com quem está jogando, com o sistema que o Zubeldia pensa, enfim. Mas é assim, eu acho que não é... A gente olha para o Zubeldia, Edu, mas assim, olhando para o São Paulo e para a entrevista dele, é claro que não é sentimento de que está tudo errado, porque o São Paulo, na maioria dos jogos, no primeiro tempo, joga muito bem, o São Paulo tem ausências importantes, o São Paulo não é um time bagunçado, o São Paulo ele baixa a linha, o São Paulo cai um pouco a intensidade, mas tem um padrão de jogo, tem algo que a gente percebe que os jogadores, principalmente os principais jogadores, se sentem confortáveis. Tipo, o Alisson, que é um jogador, um dos principais do São Paulo, você percebe que ele tem uma movimentação padrão ali, é algo que ele já entende dentro de um sistema tático. O Alisson hoje cai e se machuca hoje. Então, o torcedor de São Paulo fala, pelo amor de Deus, mais não. Acho que não é só o São Paulo, mas todo time espera que não aconteça, né? Aconteceram com outros times em anos anteriores. Mas o São Paulo vive hoje algo que o jogador ele cai com uma cãibra, o torcedor já se desespera, principalmente alguns, porque são baixas importantes. Bom, mas o São Paulo, eu quero ouvir você também, Bubu, sobre o Zubeldia, mas o André Silva é o novo Calleri, por enquanto vai ser ele. E fez uma boa partida. Vamos dar uma olhada nos números do atacante tricolor para a gente falar um pouco mais do São Paulo, que conseguiu seus primeiros 3 pontos no campeonato. Então, ele fez um gol e deu uma assistência, 2 finalizações certas, 8 duelos aéreos, 3 faltas sofridas. Na falta do Calleri, o André Silva fez uma boa partida, é uma boa opção, e ajuda o Zubeldia a respirar aliviado, como você começou o programa destacando como era importante essa vitória para ele, né? Talvez o André Silva tenha feito a melhor partida dele. Em alguns momentos ele entrou, né? Saiu do banco de reservas, fez um gol ali, o jogo já estava mais ou menos encaminhado, não era um clássico, assim, então talvez hoje tenha sido o jogo mais importante, logo depois da lesão do Calleri. Ele agora, de forma consolidada, é o centroavante titular do São Paulo, embora as informações dão conta de que o São Paulo está procurando algum jogador do mercado que esteja desempregado, que esteja sem clube, tipo o esquema Cédric Soares, que o São Paulo pegou ali, estava no mercado à disposição. Deu certo. Fez um teste aqui e está muito bem, ganhou a posição. O São Paulino, que sofria muito com o Igor Vinícius, agora
Não que o Cedric é o melhor lateral direito do mundo, mas ali o São Paulo vai tentar no mercado, principalmente na Europa, algum jogador que tem essas características, assim, no mercado está livre, porque o São Paulo não tem dinheiro. Eu queria falar algumas coisas sobre o Zubeldia. Aliás, eu queria falar muitas coisas, né? Mas infelizmente não temos tempo para tanta coisa assim. Desabafa, Bubu. Deixa um pouquinho para amanhã. Amanhã vai ter mais tempo. Amanhã né? vai dar para... As coisas mais pitorescas a gente deixa para amanhã, né? Mas assim, primeiro ele falou muito de ética profissional, né? Falou. E ele falou em todos os níveis. Então ele falou em nome da presidência, da diretoria, dos jogadores e tal. Eu acho que os jogadores do São Paulo têm muita ética profissional, sempre tiveram. Porque o São Paulo vem convivendo já há muito tempo com atraso de pagamento. Se tem uma coisa que a torcida do São Paulo não reclama muito do time, isso já de algum tempo, é de luta, é de entrega. Os jogadores do São Paulo normalmente dão sangue ali, se matam, tem limitações. O São Paulo está longe de ter um dos melhores times do Brasil, melhor elenco. Na história do São Paulo, então, nem se fala. Então, são jogadores muito comprometidos. E é uma coisa curiosa, porque eu falava Por que o dia de hoje era tão importante para o Zubeldia? Porque o Dorival ainda não está empregado. O rumor é de que ele vai para o Corinthians. Essa mesma diretoria, o Casares presidente, Júlio Casares presidente de São Paulo, teve uma agilidade para contratar o Dorival da outra vez e, de certa forma, deu um chapéu no maior rival que é o Corinthians. O Corinthians ligou, foi procurar o Dorival e ele já estava empregado. Então, parece que esse fim de semana, esse feriadão de Páscoa, era o momento, o dia D para Dorival. Você quer pegar o Dorival? Demite agora e pega o cara. Por quê? Porque o Dorival é um cara que ele é muito bem quisto na diretoria do São Paulo, entre os jogadores. O Alisson virou volante na mão dele. Ele ajudou a melhorar alguns dos jogadores que estão ali, né? Então os jogadores certamente têm muito carinho. E vice-versa. A informação é que o Dorival daria preferência para assumir o São Paulo. Ele tem uma espécie de dívida de gratidão, porque ele largou o São Paulo, né? Acendeu, foi para a seleção brasileira. Tanto que ele deixou o filho dele, que é auxiliar, um tempo ainda no São Paulo. Então se tivesse assim... propostas de vários clubes, ele voltaria para o São Paulo. Acho que a preferência dele. Só que então, o São Paulo ganha o jogo, você não tem clima agora para mandar embora o Zubeldia. Você pode falar que está invicto. São Paulo está invicto no campeonato. Né? Mas também foi um dia inflamado pelo próprio Belmonte quando deu a declaração ali para o nosso Edu Afonso, né? Falando que garantia que o Zubeldia subiria ao ônibus contra o Santos. Uma semana atrás. Exatamente. Então, fechou ali contra o Santos, né? Ele destacou muito então me parece assim, você vê o Alisson quando fez aquele gol contra o Talheres, foi comemorar com ele. Esse time do São Paulo, esses jogadores têm tanta ética profissional que eles não poderiam querer derrubar, fazer... A gente fala disso, jogador derruba técnico. Muitas vezes a gente já tem histórias, eu já vi relato de jogador que falou, eu ajudei a derrubar, pediu até desculpa, depois me arrependi e tal. Esse time de São Paulo não tá querendo derrubar os Zubeldia. Os caras estão correndo, estão se empenhando, estão se matando, estão discutindo em campo lá, como foi na partida anterior, para tentar melhorar. Eles não estão felizes e satisfeitos com derrota, que é uma coisa que mais incomoda o torcedor. Só que assim, ética, por exemplo, a diretoria de São Paulo, eu não sei se se pode falar ética, mas a diretoria que não cumpre o que está acertado. Não paga em dia, não cumpre com seus compromissos. Eu entendi ética profissional exatamente de dar força ao trabalho dele. Isso sim, de o Belmonte veio e garantiu. Mesmo com pressão. Então, só que isso já não aconteceu em outras situações, né? Mas assim, eu acho que é uma questão ética profissional. Primeiro é você cumprir seus compromissos, né? Eu estava escalado para participar desse Sport Center com vocês às 18 horas, no domingo de Páscoa, que eu estou com o meu plantão. Se eu não aparecesse aqui, eu estaria faltando com a minha ética profissional. Você pode discutir um monte de coisa disso, sabe? Eu não estou fazendo bem meu trabalho, eu não estou fazendo meu papel. Então, se você profissionalmente assume um compromisso, você tem responsabilidades e você não as cumpre, para mim é outro falando. Então, assim, ele está tentando, acho que, uma aproximação com a diretoria, e a diretoria que no final do ano passado, segundo dizem, deu uma fritada nele. Tinha gente da direção do São Paulo que queria a substituição. Estava bem dividido, né? O negócio não estava tranquilo para ele, estava longe de ter unanimidade. Tinha gente querendo já, falando de outros nomes ali, e ele acabou ficando para essa temporada, e agora que ele estava vivendo o momento mais agudo e crucial. Só que tem outra coisa agora, eu vou falar sobre a bola. Me incomoda um pouco isso, assim, né? Eu sei que o momento do São Paulo, e o São Paulo não tem noção, é difícil, o saber sofrer. Ele vem com um orgulho na coletiva, segundo tempo, soubemos sofrer. Você vê, o Sérgio Sampaio falou, merecemos um empate. E os números estão aí. O Santos produziu, criou, né? Se tivesse justiça no futebol, o São Paulo não ganharia esse jogo, né? Pela produção que o Santos teve. E ele vem com orgulho e fala, o São Paulo soube sofrer. E me parece que se tem um padrão do São Paulo,
ultimamente é saber sofrer. Que jogo tranquilo o São Paulo teve? Eu discordo no sentido do elenco saber sofrer. Porque eu acho que o São Paulo, eu venho falando isso aqui há um tempo já, o São Paulo para mim é um time que emocionalmente ele sente muito a partida. Então acho que o saber sofrer dele, e eu concordo com você, eu também não gosto muito dessa expressão porque ela é injusta com o torcedor. O torcedor do Vasco, o torcedor do Santos, o torcedor do São Paulo, ele ouvindo isso, saber sofrer, né? Estamos aqui há um tempo. Mas eu acho que a resposta emocional do grupo de sair com a vitória, ou enfim, não dá, né, o Rafael mais uma vez, eu acho que você pode entrar nessa linha de, pelo menos, a gente não sucumbiu, como em outros jogos que o São Paulo sente muito. Para mim, a diferença de hoje para os jogos anteriores é o resultado. São Paulo ganhou o jogo. Mas o jogo, tranquilamente, só podia tomado de novo, aberto 2-0 e tomado 2-2. Era o cenário para o jogo. Aquela cabeçada do Tassiano, que o Rafael pega, era gol. Então, o que mudou em relação às partidas anteriores? São Paulo sofreu nas outras, começou bem e tal. Dessa vez o cenário foi muito parecido. Só que o resultado foi favorável. Eu acho curioso essa expressão saber sofrer, porque às vezes a bola passa 5 centímetros da trave, a outra o goleiro pega no ângulo. Então, detalhes. Claro. Isso é saber sofrer? São detalhes do jogo, né? Mas, enfim, eu entendo o Zubeldia dizendo assim, estamos todos remando juntos. Jogadores, direção, eu tô aqui, vamos todo mundo em frente. Acho que foi a mensagem que ele quis passar, né? E Marcelo Teixeira, presidente do Santos, será que ele falou sobre o novo treinador? Vamos lá, de volta para o Morumbi, agora com o presidente santista. Como é que está a busca pelo novo técnico? Vocês já consultaram alguns nomes, estão analisando, falaram no Tata Martino, Fernando Diniz, como é que está essa busca? Ou o Sampaio pode ter sequência? Não, o que nós mais ouvimos são nomes, né, e especulações. Na verdade, o departamento de futebol está trabalhando, o César está como treinador, estamos acompanhando esse trabalho, como estamos acompanhando também as opções que existem no mercado. Essas opções, elas estão sendo trabalhadas, o próprio futebol ele informa de acordo com a medida da evolução ou não dessas tratativas, mas até o momento nós não avançamos em nenhum nome definitivo. Marcelo, o Pedro Martins, na última coletiva, disse que o Santos teria calma, que não resolveria com pressa o nome do novo treinador. Mas até que ponto o Santos pode ter essa calma, essa tranquilidade? O Santos trabalha com algum tipo de deadline para definir esse técnico? Não, o Santos não trabalha com deadline em termos daquilo que seja uma decisão bem avaliada e analisada. Não vamos fazer nenhuma precipitação, porque o César vem fazendo o seu trabalho, existe uma comissão técnica permanente do clube. Então nós não estamos também nesse desespero. O que nós precisamos ter é analisar bem essas opções de mercado e, ao serem analisadas, o comitê de gestão adotará a medida ou mantendo o César, ou no caso, se houver mesmo uma condição de haver a junção dos ideais, tanto do perfil do profissional como do atual projeto, naturalmente o Santos possa definir também. O senhor falou que o César Sampaio está técnico do Santos, mas quanto que ele pode ser efetivamente o técnico do Santos? Quanto que ele te agrada e te agradou nessas duas partidas, pensando em evolução da equipe, emendando uma segunda renovação do Neymar? Esse é um tema que a gente precisa tratar com o senhor aqui hoje. O César agrada porque nós sabemos que a equipe ela oscila, ela está em formação. O mais importante é a gente estar seguro de que o elenco ele corresponde. Hoje, um exemplo, você não conta com o Neymar, você não conta com o Soteldo, você não conta com peças importantes. E mesmo assim o Santos dá respostas, dá momentos importantes na partida. Então não é este o fato que vai fazer tomar uma decisão precipitada. Nós vamos tomar a decisão correta de acordo com a evolução do próprio trabalho. Então nós estamos seguros com o trabalho do César, da própria comissão técnica, e com referência ao Neymar, eu já disse isso e eu acho que ainda nós vamos ter o tempo para maturar essa decisão, tanto por parte do clube como por parte do jogador e do seu staff. Então vamos acompanhar
todo esse processo de recuperação e aquilo que o Neymar possa continuar correspondendo dentro de campo, principalmente, para a gente poder ter a continuidade do projeto visando até a Copa do Mundo do ano que vem. Muito bem. Falando em Neymar, faz falta Santos com e sem Neymar na temporada, então. Com ele foram 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 56% de aproveitamento. Olha a diferença. 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 29,6%, incluindo a derrota de hoje contra o São Paulo. Faz falta, até pela atração que ele exerce, né? Assim, com relação aos números, é a competição, né? O Neymar jogou alguns jogos, né? É um número de jogos no Campeonato Paulista e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma outra questão de competitividade, né? Qualidade dos adversários, enfim. Mas com relação à ausência do Neymar, é o que a gente está falando aqui do São Paulo, de Lucas, de Oscar, enfim, é um jogador que faz falta em condições de jogo, faz muita falta. A gente olhar para o Neymar em condições de jogar 90 minutos, ele faz muita falta ao Santos. Em condições menores, também faz pela questão de liderança, por ter o Neymar, enfim, alguns minutos, ou no banco de reservas. E em campo ele atrai atenção. Isso também, exige uma marcação também especial, atrai a atenção dos adversários, enfim, é isso. Eu acho que agora o Santos vai ter que saber também lidar com essa situação, pelo que vem ocorrendo com o Neymar. Né? Então, se ele joga, né, alguns jogos, ou, né, enfim, e acaba, né, agora acabou sentindo um outro problema muscular, um outro problema, né? Não foi nenhuma repetição do mesmo. Uma nova lesão. Muscular, mês fora. Eu acho que é você ter paciência com ele e dar tempo para ele se recuperar e se preparar ao nível de que o Campeonato Brasileiro existe. Se você acelerar os processos, se você não cuidar da forma como tem que ter esse cuidado sobre o Neymar, isso vai continuar se repetindo. Mas que ele faz muita falta para o Santos, com certeza faz. A minha dúvida é sobre como o Santos ele vai trabalhar com essa questão do Neymar. Porque, assim, é um fato de que você não vai poder contar. Claro que, né, pode ter uma recuperação, pode ter uma sequência, mas a minha dúvida é como que isso vai impactar no trabalho do novo treinador. Porque, para mim, no do Caixinha impactou muito. Assim, o Santos ele demorou muito para ser transparente sobre a última lesão do Neymar. O que a gente soube por parte, né, da imprensa era muito do que ele mesmo mostrava, ou a Santos TV, tá fazendo treinamento em casa, apareceu hoje no treino, mas a gente não teve do Santos, a situação do Neymar é essa, foi sempre, volta no próximo jogo, foi adiando, era contra o Bahia, não foi contra o Bahia, né, ele voltou depois. Então, quanto que isso pode impactar no trabalho do novo treinador? Porque, assim, olha, você vai poder contar com o Neymar a partir de tanto, ou quanto. E se não puder contar? Entendeu? Hoje, quem que faz a função dele? Concretamente, o Santos é melhor pensar o time sem o Neymar, porque você não sabe quando vai contar com ele. Mas o time sem o Neymar é sem uma peça muito importante da criação da equipe. Essa função vai ficar com quem? Hoje foi o Rolê. Mas o Santos fez um mercado pensando num substituto para o Neymar? Então, se você vê no caso do Corinthians, por exemplo, não tem o Garro e o Igor Coronado também passa por lesões, enfim, não tem uma sequência. Você mexe na estrutura da equipe para você ter esse time trabalhando sem essa peça? A minha dúvida no Santos é essa.